Então, minha gente, falando sobre o profeta Amós, a partir da obra de Cláudio Francisco, o nome significa sustentado. O profeta morava em Tecoa ou nas suas proximidades, onde possuía uma herdade, que cultivava, possuindo certamente também alguns animais, especialmente carneiros, que era uma das principais indústrias daqueles dias, e ainda entre os povos árabes. Estes animais são de pequeno tamanho, mas de muito valor, pela lã que produzem. O trabalho do profeta seria, pois, criar e apacentar os rebanhos nos desertos de Tecoa e levar a lã aos mercados em Jerusalém e Betel. Por estas mesmas regiões andou mais tarde João Batista, até que começou a sua pregação, onde tivera lugar também a tentação de Jesus. Tecoa fica 12 milhas ao sul de Jerusalém e 3.800 pés acima do Mar Morto. Era um lugar fechado por todos os lados, por altos montes, exceto pelo leste, onde havia uma descida de umas 18 milhas que levava à região do Mar Morto. Diz o texto sagrado que Amós era cultivador de sicômoros, capítulo 7, versículo 14, uma espécie de figueira pequena ou figueira brava, de que se alimentavam os pobres. Aos pobres. A expressão cultivador de sicômoros tanto pode significar que se dedicava à poda destas árvores, como que cuidava das frutas para levar aos mercados. Pensam alguns lexicógrafos que cultivador aqui, no original em inglês pincher, significa espremer, que talvez indique que Amós espremia os figos para que soltasse um pequeno verme antes de amadurecerem, ou então que os espremia para que amadurecessem mais depressa. Os sicômoros não cresciam em lugares mais elevados que 300 metros acima do nível do mar. Assim sendo, Amós teria cultivado estas plantas na encosta do leste, na direção do Mar Morto. Vamos à chamada de Amós. Por muitas vezes, teria Amós visitado Betel, onde iria vender a sua mercadoria. Lá teria entrado em contato com os grandes pecados de Israel. Então a gente observa que possivelmente ele teve uma experiência negativa num desses encontros, certo? E aí nisso, lá teria entrado em contato com grandes pecados de Israel do norte, especialmente no que se refere ao culto dos bezerros que Jeroboão introduzira neste local. Vocês devem lembrar o que eu já falei há um tempo atrás sobre a questão do Reino do Norte começar de modo rebelde contra Roboão, e nisso, em vez de ter a unidade religiosa e política, vamos nos separar religiosamente para que o povo não seja de alguma forma seduzido à unidade política. Então é o seguinte, vamos fazer nosso culto aqui. Nisso que faz o culto aqui, não vai para Jerusalém. Nisso que não vai para Jerusalém, não tem interação social com o pessoal de lá. Porque tendo, tudo indica que vai acontecer o quê? Alguém de repente pode ficar por lá. Que saudade do culto aqui em Jerusalém. A gente aqui temia a Deus. Lá o rei não teme a Deus e tudo tal. Então, perceba a inteligência, a estratégia política também aqui. Não só religiosa. Eu acho que a preocupação aqui é mais política do que religiosa. Parece que a idolatria é meio que assim, é o preço que eu pago para ficar no poder. Está parecendo isso. E aqui, isto o teria inflamado sobremaneira e teria assim propiciado a sua chamada. No meio do mercado de Betel, alçou a sua voz e começou a sua obra profética, condenando os pecados de Israel, especialmente dos seus líderes, e predizendo a morte de Jeroboão II. Amazias, o sacerdote de Betel, tentou fazer calar o profeta, mas isso apenas serviu para lhe acender ainda mais a ira, provocando maior condenação.
Amós respondeu que não era profeta nem filho de profeta, isto é, não era profeta profissional. Você deve lembrar que filhos de profeta era sinônimo de discípulo de profeta. Lembra dos filhos de profeta quando Elias vai ser levado? E aí nisso eles ficam zoando Eliseu, e aí ó, o mestre vai te deixar e tudo e tal. Lembra quando aquela viúva daquele profeta pobre que morreu? Olha o teu servo, não sei o que, parará, ele morreu e a gente agora está sem nada. Então o filho de profeta passa essa ideia de que pertencia à escola de profetas. E nessa escola de profetas, tudo indica que era o quê? Era um treinamento para o ministério. E ele deixa muito claro, olha, eu não sou um profeta profissional, eu sou um leigo, mas Deus me chamou. Então, ele aqui começa a dizer isso, certo? Não era um profeta profissional, mas sim um homem trabalhador a quem Deus chamara para clamar contra os pecados acastelados em Betel. A destruição era certa e nem mesmo o sacerdote escaparia. Devido à sua tentativa de fazer calar o profeta e a palavra de Yahvé, sua família seria destruída e ele levado cativo. Então, a gente observa algo, né, que faz a gente pensar sobre aquilo que o profeta denunciou e que aconteceu. A época em que o livro foi escrito, a linguagem do livro é do mais elevado estilo e é a mais pura do Velho Testamento. Tal linguagem não serve para descrever um profeta camponês, como se aprazem os que o descrevem, como se aprazem o descrever alguns comentadores do livro. Há dificuldade em colocar o livro na sua data verdadeira. Há mesmo quase unanimidade em o colocar no meado do 8º século a.C. Apesar de ser difícil dar exatamente o ano em que teria sido escrito e em que o profeta exerceu seu ministério. O título do livro declara que o ministério do profeta começou nos dias do reino de Uzias em Judá e Jeroboão em Israel, 2 anos antes do terremoto. De Amós 6, versículo 14, e segundo o livro dos Reis 14, versículo 25, podemos concluir que o profeta exerceu seu ministério justamente depois das vitórias de Jeroboão. Isto satisfaz plenamente o fato de que o reino nadava em prosperidade e que, consequentemente, a corrupção dominava também. Aí você percebe, olha a junção, né? O país próspero, poucos com muito, muitos com pouco e corrupção, que faz com que aquele que tem tenha mais e aquele que não tem tenha menos. E aquele que de repente está construindo, veja a dificuldade de construir, de tanto que o pote está furado, entendeu? É aquele caso, eu costumo dizer para as pessoas, gente, você fica esperando um monte de coisa do Estado, o Estado não produz, o Estado não tem nada. Então, se o Estado está dando alguma coisa para você, pode ter certeza, está tirando de alguém. Auxílio pobreza. Entende? Percebam que é o seguinte, e às vezes não está tirando dos que tem mais, está tirando do intermediário. Tá dando para entender? Aí é que está a questão. Aí o cara que está aqui embaixo quer subir, mas não dá, porque tudo dificulta para ele. E o que está no meio está fazendo de tudo para não descer. Enquanto o de baixo está querendo subir, o que está no meio, ele só não quer descer, porque subir talvez ele nem esperança tenha mais, de tanto que o Estado suga. E o que está lá em cima tem um monte de facilidade, né? Quando, por exemplo, eu vi que um determinado apresentador de TV, ele tinha conseguido um jato com financiamento do BNDES, eu pensei assim, não acredito. Um banco que era para ajudar no desenvolvimento econômico e social, né? Facilitou a vida de um cara para um cara comprar um jato, meu Deus do céu, e o cara teria dinheiro para comprar o jato dele. Então, mas você entende o seguinte, então, Fernando, se não pode ter jato, não tenha jato, entende?
contrate um táxi aéreo, aí você olha, porque pode, isso ele pode pagar. Então observa bem como é que são as coisas, você olha para isso, tanto que é que alguns, né, desses profissionais da mídia, poxa, vinha para cá, para o Rio só para gravar e depois voltava para os Estados Unidos para morar. Então você percebe que, poxa, olha o nível de vida do pessoal e o cara aqui precisando vender papelão para comer, entende? Ou então de repente tendo que trabalhar para ganhar por fora. Porque alguém vai dizer, mas o empresário está enrolando, está burlando e tudo tal. Mas às vezes o empresário também está tocando flauta. Porque a gente está criando uma estrutura difícil de manter. E aí vem às vezes o servidor público criar dificuldade para vender facilidade. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. E aí nesse caso tu fala assim, cara, mas eu não posso. Eu tenho a solução aí. Você me faz rir, eu te faço rir. Você me ajuda, eu te ajudo. Mas se é certo, esquece essa conversa. Entende como é que é o negócio? Não, mas e se alguém pegar? Não, ninguém vai pegar. Mas se alguém pegar, sobrou para você. Então aí você olha, eu lembro de uma vez quando um flanelinha, perto da faculdade que eu estudava, ele, não, pode botar o carro aqui, estacionamento atrás da delegacia. Tinha vaga, eu estacionava. Eu ia, voltava, até que um dia que o flanelinha não estava lá. Assim, ele estava na hora que eu deixei. E aí eles pedem o dinheiro adiantado. Mas na hora que eu fui para sair, ele não estava. Aí sobe um cara e fala assim, meu irmão. Eu falei, tem a polícia? Não, senhor. Já botei logo o senhor na parada. Então por que não está estacionando aí? Não, é porque o moço falou que eu podia estacionar. Quem falou? Flanelinha. Sabe o que eu vou ter que fazer com você? Eu falei, Aí veio o tal do filme, né? Eu vou ter que chamar o guarda para te multar. Eu, ufa. Então o que acontece? Assim, é o sistema, ou seja, o sistema deixa o flanelinha lá, o flanelinha fica em cima. Se você fala grosso com o cara, ele não briga, mas você volta lá, um pneu está furado, o carro está arranhado, não sei o que lá. Mas se você paga o cara, ele não responde na hora que vem o reboque. Ou seja, tu pagou à toa. Mas o sistema leva a metade dele. Observa bem. Ou seja, alguém ganha com as coisas ruins, né, velho? Eu lembro que estava com uma máquina, aquele negócio daqueles canhotos de flanelinha que era tudo dado. Entende? Aí assim, é o tipo de coisa que você olha e observa bem. Isso faz com que algumas pessoas enriqueçam e as outras empobreçam mais ainda. Por quê? Se a calçada fosse livre para a gente estacionar, a gente estacionaria. Entende? Se de repente o preço das coisas fosse em conta, quem aqui não gostaria de resolver seu imóvel? Aí você vai para um cartório, você passa 1000 anos para fazer um registro, você quer resolver a situação do documento da sua casa, aí é uma luta. Aí você de repente quer dar uma entrada num processo para resolver a documentação do seu imóvel que você comprou, é uma dificuldade. Aí o que acontece? Aí depois, quando tem um desabamento, alguma coisa, aí vem o bombeiro. Mas por que eu não tenho visto do bombeiro? Mas por que não tem não sei o que lá? Cadê a certificação da Anvisa? Cadê não sei o que lá? Aí tu fica assim, mas gente, eu procurei isso tudo, só que era uma luta. Eu estou dando para resolver, né? Tá dando para entender? Agora, quando a tragédia vem e a televisão vem, aí vem a fiscalização. Então, ou seja, aí você percebe que assim, parece que é uma estrutura para te manter na pobreza, para te manter na miséria. Se você está na classe média, você fica patinando meio que assim, eu não posso ir lá para baixo, mas ir lá para cima cada vez está mais difícil, né? Porque a classe média acaba sendo aquele que mais vai ter que chegar junto para manter o sistema. Porque o que está aqui, velho, o que está aqui, né, assim, ele paga sem perceber que está pagando e ganha achando que está ganhando. Sabe o seguinte? Não é que eu estou ganhando, eu não te dou condição de vida suficiente e te ofereço um negócio porque você acha que eu estou te ajudando. Então aí você olha para isso e o cara que está lá em cima, se bobear, não gasta nem dinheiro com nada.
E se você falar mal dele, ele ainda te processa e ganha dinheiro. Entendeu? Então, vamos correr aqui por causa do horário. Aí a gente olha para uma situação dessa, né, e observa o seguinte, né, diante desse quadro, né, a gente verifica que havia uma situação em que estava havendo bastante prosperidade, mas por causa de muito recurso, a corrupção estava reinando. Então não se sabe exatamente quando se deu o terremoto, mas inferindo de Zacarias capítulo 14, versículo 5, e Amós capítulo 5, versículo 8 e capítulo 8, versículo 9, parece que o terremoto foi acompanhado de um eclipse total do Sol. Tal eclipse teve lugar no dia 15 de junho de 763 a.C. Todos estes fatos concordam com a data do ministério de Amós, mais ou menos em 760 a.C., quando ao tempo abrangido pela história do livro, ou seja, pela duração das atividades do profeta, podemos concluir que estas atividades não se teriam prolongado antes da morte de Jeroboão II, o que ocorreu em 750, porque o livro ignora inteiramente a anarquia que se seguiu à morte do monarca. A mensagem do livro de Amós. Jeroboão II foi o mais bem sucedido de todos os reis do Reino do Norte. A Assíria tinha de tal modo enfraquecido a Síria que Jeroboão pôde capturar o território que o rei de Damasco tinha antes capturado. Tinham-se seguido na Assíria diversos monarcas fracos, de modo que Jeroboão tinha as mãos livres para agir a seu modo, e esta atividade militar foi seguida de grande prosperidade. Os ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres mais pobres. A corte estava corrompida. É aquele negócio, os nobres, né, só ganhando. E os profetas estavam dormindo. Deixa isso quieto, não fala isso não, deixa pra lá. Tu vai pregar, olha só, tu aí, tu tá de boa, tua família, tua casa, tu vai pregar contra o sistema, sei não, hein? Vai que acontece um acidente, e quando você vai ver do nada, puf, né? E aí nesse caso, a imoralidade dominava nas altas esferas da vida, e Amós, acostumado à vida simples e pura do campo, sentiu-se horrorizado com a espécie de vida que os nobres viviam juntamente com suas esposas, capítulo 3, versículo 12, 4, versículo 1 e 6, versículo 4. Segundo o Dr. John R. Samper, Amós enojava-se cada vez que via um palácio, exigia justiça para o pobre e oprimido, e até o título do livro se conforma com esta demanda, abre aspas, corra porém o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso, fecha aspas, capítulo 5, versículo 24. Enquanto Sião estava calma e descansada, Amós podia ver a tempestade que se aproximava e que destruiria o reino do norte. Assim, aproximava-se, né, a Assíria aproximava-se e chegou. Capítulo 6, versículo 14. Recentemente tem havido muita discussão a respeito da natureza do ministério que Amós exerceu. Alguns comentadores acham que o livro de Amós contém apenas um discurso do profeta, discurso este proferido em Betel. Entretanto, as palavras de Amazias a Jeroboão, dizendo, abre aspas, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, fecha aspas. Olha o pessoal aí, se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Capítulo 7, versículo 18. Isso a gente observa aqui que as palavras de Amazias indicam um ministério longo. Mais ainda, os discursos dirigidos a diversos grupos indicam um período bastante longo. Imaginemos a consternação que o profeta teria causado proferindo as palavras encontradas em capítulo 4, versículo 1 a 3. Oh meu Deus, o que aconteceu aqui? Deixa eu olhar aqui. Só vai para o versículo 17.
Então, de repente, ele exagerou aqui na quantidade de versículo. Deixa eu olhar aqui. Vamos olhar. Espera aí. Vamos abrir aqui no celular. Amós, capítulo 7. Deixa eu ver aqui o 17, então. 7, 17. Portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher se prostituiu. Então, de repente, isso aqui talvez esteja no livro dos reis. Talvez seja no livro dos reis. Deixa eu olhar aqui. Espera aí. Parece que é isso mesmo. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falava. Ah, não. Aqui é a palavra do profeta Eliseu. Agora, poxa, me deixou mal esse livro aqui. Deixa eu ver aqui. Versículo 12, versículo 11. Aí diz assim, ó. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Isso, é 11. Perfeito. Obrigado aí, Carla. Então a gente observa aqui, imaginemos a consternação que o profeta teria causado proferindo as palavras encontradas no capítulo 4, versículos de 1 a 3 e dirigidas a um grupo de ilustres damas de Samaria e as encontradas em capítulo 8, versículo 4 a 7, no meio do mercado de Betel, na hora de maior movimento. Se o profeta apenas se limitou a tal ministério, então os seus discursos foram posteriormente escritos e compilados no arranjo lógico em que se encontra. Então imagina que é o camarada chegar e chamar as mulheres da aristocracia de vacas de Bazã. Pensa bem. Imagina que de repente, suponhamos, você... Em relação à beleza. É? Então tá. Não, naquela época, vamos lá. Não, se tu tá dizendo, tá beleza. Aí assim, nesse caso, pensa o que é um caipira chamando as mulheres nobres de vaca. Porque uma coisa, talvez você esteja lembrando dos elogios lá em Cantares de Salomão. Mas em Cantares o cara fala, não sei o que lá é igual a não sei o que. Ali você sabe que ele está elogiando. O contexto diz que ele está elogiando. Para nós pode não parecer um elogio, mas o contexto deixa claro. É como, por exemplo, se você chega e fala: olha, os seus olhos são como duas pedras de, sei lá. Aí o que acontece? Você sabe que você está dando a ideia de que assim, olha, seus olhos são tão bonitos quanto isso. É uma coisa. Agora aqui não, aqui é meio que assim, ó, seu isso. E aí imagina que de repente o caipira do interior falando isso para a mulher de um governador, para a mulher de um presidente, de um senador, entende? Para a mulher de um presidente de uma multinacional. Rapaz, só o segurança do cara já veio com a pranchada, entendeu? O profeta vai falar com uma pessoa assim, aí já vem logo alguém que você sabe com quem você está falando, né? E aí nesse caso, as notas sobre passagens importantes em Amós. Capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 6. É uma passagem notável. O profeta usa o velho método de apanhar os seus ouvintes de surpresa. A multidão se reúne enquanto ele fustiga as nações ao redor por causa dos seus pecados. Altos améns se ouviam, vindo de todos os lugares da congregação. Repentinamente atinge o clímax e volta-se contra os seus ouvintes. Abre aspas. Por 3 transgressões de Israel e por 4, parará, fecha aspas, capítulo 2, versículo 6. Então você percebe que assim, ele conta o negócio, o pessoal, aleluia, aí ele aproveita aquele clima e lepo. Capítulo 3, versículo 2, grandes oportunidades, grandes responsabilidades, falta no cumprimento destas oportunidades requer maior castigo. Capítulo 3, versículo 4 a 8. Cada efeito tem a sua causa. Amós profetiza porque o Senhor está falando ao seu coração e,
portanto, não pode calar-se. Este é o testemunho de todo verdadeiro pregador. 4, versículo 1. O problema de mulheres e do álcool não é novo. O que tem aí, capítulo 4, versículo 1? 4:1. É. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimis os pobres e esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido: dá cá e bebamos. Então a gente percebe que assim, as mulheres, gostavam de um goró. Continuando aqui, capítulo 4, versículo 12. Uma ameaça é aqui sugerida, mas logo é retirada. Teria Amós sido interrompido, ou a ameaça era tão terrível que não podia ser proferida? Prepara-te para te encontrares com teu Deus, numa luta até o final. Não é um convite ao arrependimento. Parece que a questão não é do tipo, olha, fica arrumado aí que o Senhor vai aparecer. Não, desculpa dizer, mas a fatura vai chegar. 5:21. Poderemos assim parafrasear esta escritura, abre aspas: desprezo e aborreço as vossas festas cristãs, não tenho qualquer prazer nos vossos cultos domingueiros, fecha aspas. Entendeu? Ele parafraseou, tá, gente? Ritos sem sentimento afetivo, religião tola, são um escárnio a Deus. Ou seja, o que está em questão aqui não é se o povo peca ou não, é a cara de pau. Pecar, Deus sabe que a gente peca, mas aquela atitude, lembra quando sobe o fariseu e o publicano para orar? O publicano, não posso nem levantar a cabeça para orar, eu não presto. O fariseu, obrigado, Senhor, eu não sou um cara de pau igual o Marco, eu não sou um cara de pau igual a Carla, eu não sou um cara de pau igual o Fernando, eu sou o cara da situação. Obrigado, Senhor, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um cara que vai no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu sou casado há 40 anos, não digo que bato na mulher. Aí eu faço, eu aconteço, e pá, e pô, e não sei o que. Pô, não tem nada de errado não, cara, não tem nada para você confessar não, você é perfeito mesmo. Pô, aí Deus olha, não dá para ouvir esse cara, não dá, ele não tem humildade. Em vez de jogar aberto comigo, porque todo mundo vê isso nele, mas ele sabe o que eu vejo, o que todo mundo não vê. Aí que está a questão, entende? É aquela situação do tipo, obrigado pela honra, obrigado pela honra, obrigado pela honra, mas eu sei que eu não presto. Entende? Eu sei que se eu sou qualquer coisa boa, é por causa da graça de Deus. Agora, diante dele é o papo reto. Senhor, eu tenho que parar com isso. Senhor, eu quero vencer isso. Senhor, eu não quero pensar isso. Senhor, eu não quero não sei o que lá. Estou lembrando quando o Alexandre me perguntou, pastor, já quebrou algum princípio? Eu já. Eu cá comigo pensei assim, a vontade de falar não, mas eu sei que já. Entende a situação? Eu queria muito que ele não me perguntasse, mas já. E tentei, enquanto ele perguntou, tentei pegar qual foi o princípio mais leve que eu quebrei, entendeu? Porque tinha coisa pior. Mas eu falei, não, vou pegar esse aqui, que esse aqui tá de bom tamanho, porque o Dedé tá ali, o Dedé é usado, né? Então, nesse caso, voltando para cá, perdão, ele não deve saber, o Dedé é um dos personagens do programa. Você escuta? Então tá bom. Então, ele me chama de gelado, porque eu sou batista. As 3 vezes que eu fui lá, ele me chamou de gelado. Então eu achei engraçado, assim, mas dá para você pegar o... Não, mas o que acontece? Como eu tô falando sério, assim, eles são personagens, mas eu tô falando sério. Dependendo do que eu falar, eu fico numa situação difícil. O quê? Então, a gente observa o seguinte, olha, um rito sem sentimento, uma religião tola é uma zombaria contra Deus. Capítulo 5, versículo 25. Este